Olá, seja bem-vindo. Esse é o programa Fala Direito, um programa coordenado pela professora Silvia Gonzaga. A você que está na TVC, canal 15 da NET, seja bem-vindo. Hoje o programa Fala Direito entrevista o advogado e professor Jefferson Garbujo. Hoje nós vamos falar sobre os benefícios que existem em nosso país. Professor, primeiramente, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer em estar presente aqui e poder compartilhar um pouquinho sobre esse tema com o pessoal. Professor, antes da gente começar a conversar, eu gostaria que o senhor falasse do senhor, da sua formação, porque parece que além de advogado, o senhor também é formado em História, é isso? Sim, o primeiro curso que eu fiz foi História na UEM, depois eu fiz especialização, mestrado em Educação e depois fiz o curso de Direito, né? Fui professor também de História por uns 15 anos aí e depois deixei de dar aula de História para ser professor de Direito. Hoje o senhor dá aula de qual disciplina na Faculdade de Maringá? Direito Previdenciário. Já tem aí talvez uns 14 anos, talvez. Professor, eu gostaria de começar perguntando quais são os benefícios que existem no nosso país? Primeiro, a gente tem que entender que nós temos aí uma Seguridade Social, que ela foi criada pela Constituição de 88, né? E a Seguridade Social, ela é responsável pela Previdência Social, pela Assistência Social e pela Saúde, né? Então lá na Constituição vai dizer que saúde é um direito de todos e dever do Estado. E aí a Previdência Social, ela é para aqueles que contribuem, né? E a Assistência Social é para aqueles que não contribuem, mas que cumprem ali com os critérios para ter direito àqueles benefícios assistenciais, né? Na Previdência Social, nós temos ali os beneficiários da Previdência, que são os segurados e os dependentes, né? Então, para os dependentes, existe o auxílio reclusão e existe a pensão por morte. Agora, já para os segurados, aí existe as aposentadorias, os auxílios, né? Então, exemplificando aí, aposentadoria por tempo de contribuição, e por tempo de contribuição existe ainda algumas modalidades, né? Existe a aposentadoria por tempo de contribuição do professor, a aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição, existe aí também a aposentadoria especial, a aposentadoria por idade, né? E por idade existe também modalidades, né? Existe a aposentadoria por idade urbana, a idade rural e também a idade híbrida ou mista, e também existe uma outra aí que é chamada de compulsória, né? E depois existe os auxílios, né? Auxílio doença, auxílio acidente, salário maternidade, salário família, né? Então existe aí um grande rol de benefícios. Professor, eu gostaria de saber desses benefícios assim, de uma forma geral. Como que ela funciona e quem tem direito a esses benefícios? O segurado, quando ele cumpre com os critérios, né, tudo tem requisito para que seja concedido, e aí hoje, por exemplo, não há uma idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição, né, dentro da Previdência Social. A idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição é em regimes próprios de previdência, né? Então hoje, perante o INSS, se o segurado ele completar o tempo, o homem de 35 anos e a mulher de 30 anos já tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Mas agora já vai, tá pronto aí já para sair as alterações, vai ter um período de transição, né? E depois existem outros benefícios, os benefícios voltados mais à área de incapacidade, né? Então aquele que é o segurado, o empregado, o trabalhador avulso, o segurado especial, que ele sofre um acidente, né? Ele vai receber ali um auxílio doença e muitas vezes o INSS acaba por cessar aquele auxílio doença e às vezes ficou uma sequela, né? Então, aquela sequela, ela passa a ser, ela reduz a capacidade laborativa daquele segurado. E ele até volta a trabalhar, o INSS cessa o benefício, e ele volta a trabalhar já com uma redução de capacidade laboral.
e na verdade deveria ali ter sido concedido um auxílio acidente, que o auxílio acidente ele é um benefício indenizatório. Então ele vem para indenizar aquela redução de capacidade laborativa que o segurado teve em virtude de um acidente, que pode ser de trabalho, pode ser também de qualquer natureza, né? Aí tem o auxílio doença, que é um benefício de incapacidade temporária, a aposentadoria por invalidez, que a gente fala assim que seria um benefício de capacidade definitiva, e eu até coloco entre aspas esse definitiva, porque a pessoa que se aposenta por invalidez, ela acha que nunca mais vai cortar a aposentadoria dela, e na verdade não é assim. A Previdência pode convocar a qualquer momento aqueles que recebem auxílio doença, aposentadoria por invalidez, para submeter a uma nova perícia, porque ele pode recuperar a capacidade laborativa dele. E além disso, pode acontecer daquele que está aposentado por invalidez, de repente ele volta a trabalhar informalmente, quer dizer, o benefício ele não será mais devido, né? Então, poderá haver ali uma cessação, a Previdência tomando conhecimento que ele voltou, né? Então, a aposentadoria por invalidez ela não é definitiva, né? E depois as aposentadorias, uma delas, por exemplo, é a aposentadoria especial. Então hoje nós temos aquelas pessoas que trabalham em condições especiais, condições que prejudicam a saúde ou a integridade física do trabalhador. Pessoas que estão expostas a agentes físicos, químicos, biológicos, né? E esses agentes ele acabam por prejudicar o trabalhador. Citamos, por exemplo, aí aquele pessoal que trabalha na área de saúde. Quem trabalha na área de saúde, eles estão expostos aos agentes biológicos, né? O risco de se contaminar. Então, para eles, por exemplo, eles vão se aposentar com menos tempo, porque eles trabalham em condições prejudiciais, né? Podemos citar aí outros exemplos, aqueles que trabalham sujeitos à eletricidade, alta voltagem, né? Nós chamamos que é um agente físico, né? A eletricidade superior a 250 volts, por exemplo, o risco, né, que poderá sofrer ali do choque, né? E outras exposições, aquele que é um operador de raio-x, por exemplo, a exposição à radiação, aquele que trabalha em ambientes que o ruído é muito alto, né? Então, se o ruído ele for acima de 85 decibéis, ele também passa a ser uma atividade especial. Então, existe aí várias situações que são consideradas especiais, né? E depois a importância das aposentadorias por idade também, né? Professor, o senhor falou sobre a questão das pessoas fazerem perícia achando que nunca vão perder o benefício. No caso de uma pessoa que ela não tem a locomoção e ela tem que fazer essa perícia e não tem como ir até a perícia, existe algo que dê direito a ela de uma perícia na casa dela? Como é que funciona nesse caso? Existe alguma situação, às vezes a pessoa ela está internada, né? E não tem como ela sair para submeter aquela perícia. Então, a família tem que comunicar ao INSS que aquela pessoa está internada e aí o INSS pode fazer uma perícia na casa, né? O médico pode ir lá e fazer aquela perícia. Em outras situações, por exemplo, a pessoa ela só pode ir através de ambulância, por exemplo. Aí é uma questão que tem que se resolver com o município, né? Uhum. Chegar no município e informar o secretário de saúde, olha, a gente precisa levar lá o nosso familiar para fazer a perícia, tem que ter, ele tem que estar acomodado de uma forma especial, não pode ser em carro, e aí o município também acaba levando, acontece muito isso. Em casos como esse, e também no macro, de uma forma geral, o cidadão, por si só, ele já consegue esses benefícios ou ele precisa de um advogado fazendo todo o trâmite para ele? Hoje o segurado, o dependente, né, que nós chamamos que são os beneficiários do INSS, eles podem fazer tudo sozinho, né? Mas pode acontecer de chegar num momento que ele não vai obter êxito, não vai ter sucesso naquilo que ele está pedindo. Citei agora um pouco para vocês aqui a questão do auxílio acidente. Na prática, a gente tem visto que são pessoas que são mutiladas em acidentes, perde mão, perde dedo, né? Fica com parte do corpo comprometida aí, e a Previdência paga um benefício por um certo período, até que há ali a cicatrização dos ferimentos, e depois disso cessa o benefício. Cessa o benefício sem conceder um auxílio acidente, né? É claro que há casos que eles
concede ali de ofício já o auxílio acidente, mas existem muitos outros casos que acabam por não conceder o auxílio acidente. E talvez por falta de informação, o segurado, ele acaba não pedindo. E aí na prática a gente tem visto assim que anos depois, quando o segurado ele vem ali para analisar se ele tem direito a uma aposentadoria, você observa que ele teria direito a um auxílio acidente, que já desde aquela data lá, talvez 5 anos ou mais que ele poderia estar recebendo, não recebeu. E aí nesse caso o que acontece? Aí vai precisar de um advogado, vai ter que entrar com uma ação para concessão do auxílio acidente, né? E aí existe um outro problema, né? Que existe a questão da prescrição. A prescrição ela passa a ser quinquenal, quer dizer, prescreve em 5 anos o direito que ele teria de receber. Então, ele receberia, se ele ganhar esse processo, ele vai receber os últimos 5 anos. O que passou de 5 anos, ele não recebe, ele perde. Né? Houve a prescrição daquele direito. Tá? Então, fica limitado a 5 anos. Então, esse é o grande prejuízo que o segurado pode ter, talvez em não ter conhecimento do direito dele. Né? E o que eu falo assim, que eu acho que falta talvez um trabalho por parte do INSS, por parte do governo, de talvez orientar mais os beneficiários do INSS sobre os seus direitos. Né? Que eu acho que as pessoas, elas podem requerer os seus benefícios, né? Mas muitas vezes eles acabam, por falta de conhecimento, não indo atrás. E às vezes está vivendo até numa situação difícil, uma situação talvez uma situação financeira bem complicada e não sabia que tinha direito a um benefício e que poderia estar vivendo um pouquinho melhor. Doutor, e quando a pessoa tem esse direito negado, ele prescreve, é possível recorrer? Após tendo a negativa do INSS, não existe assim não prescreve o direito de entrar com ação, né? A gente fala assim que o que prescreve são aquelas parcelas que passou de 5 anos. Por exemplo, é bem possível que uma pessoa que pediu um benefício lá há 10 anos atrás, por exemplo, né, ou há mais de 10 anos, né, que na lei também vai falar assim que existe uma prescrição decenal, né, que prescreve em 10 anos todo e qualquer direito de rever um ato administrativo do INSS. Mas aí nós estamos falando então do direito de revisar benefícios já concedidos, né? Agora, quando você tem um benefício indeferido, não há essa perca de direito. Você pode requerer a qualquer momento. Então, faz 15 anos que pediu um benefício, ele foi indeferido. Pode entrar com a ação hoje? Pode entrar com a ação hoje. E se ganhar? Se ganhar, vai receber os últimos 5 anos. O que passou de 5 anos para trás, perdeu, não vai receber. Professor, existem benefícios para reparar erros do Estado? Existem alguns benefícios que são chamados benefícios da legislação especial. É um tema até bem interessante e eu falo que esse aí é um dos benefícios que menos informação a gente vê que a sociedade tem. Tá? Eu posso citar, por exemplo, alguns casos. Por exemplo, a talidomida, né? A síndrome da talidomida. São pessoas... então, aqui no Brasil, de repente, vem um medicamento, né? Que ele é fabricado na Alemanha e ele chega no Brasil e ele passa a ser utilizado para combater enjoo, né, náuseas, né, e é utilizado ali bastante por mulheres grávidas, né. E naquele momento não se sabia os efeitos teratogênicos que teria aquela droga, né. Então, tempos depois, descobre-se. E aí, até que o medicamento é retirado do mercado, a gente viu que muitas vítimas da talidomida surgiram no Brasil, né? Então, foi só em 1982 que o governo ele conseguiu, então, que saiu uma lei que garante um benefício às vítimas da talidomida. E esse benefício aí, ele é concedido assim ele varia o valor do benefício entre 1 a 4 salários, né? Dependendo do grau de deformidade, que aí vai ser avaliado. Existem outras situações, né? Poderemos falar de um outro benefício aqui, que é as vítimas da hanseníase. Mas não aquelas que têm hanseníase hoje, por exemplo, né? Seria aquelas vítimas da hanseníase no momento, principalmente ali durante a ditadura militar. Foi um momento que estas pessoas
foram internadas em hospitais colônias, compulsoriamente, quer dizer, contra a vontade delas, né? E pelo fato delas ter sido levados contra a vontade para esses hospitais, né? Que aí havia uma preocupação do Estado, se de repente poderia contaminar outras, né? Uma outra situação. E aí tivemos aí inúmeros casos de pessoas que foram levadas e internadas. Tempos depois saiu uma lei também, né? Demorou bastante, mas saiu uma lei. E essa lei, ela concede um benefício às vítimas da hanseníase, né? Mas aquelas vítimas que foram internadas em hospitais colônias compulsoriamente, né? E existe outros, por exemplo, né? Posso citar também o caso, nós chamamos ali, um benefício aos seringueiros, né? Mas também conhecido como soldados da borracha, né? Então temos aí um outro momento histórico, Segunda Guerra Mundial. O Brasil ele entra para apoiar os Estados Unidos na guerra e ele entra emprestando aí a força de pessoas para trabalhar na extração da borracha na Amazônia. Então calcula-se que por volta de mais de 50 mil nordestinos foram recrutados pelo Exército, foram levados para a Amazônia para trabalhar na extração da borracha, favorecendo ali os Estados Unidos, e depois houve uma promessa que depois seriam devolvidos à sua terra e não foram devolvidos, foram deixados lá, né? E aí depois surge então um benefício aos soldados da borracha, né? Então a gente vê que há vários benefícios que são concedidos, em alguns casos são benefícios até reparadores, né? O Estado reconhece que ele errou e ele concede um benefício para reparar aquele erro. E também há benefícios, poderia dizer até honoríficos, né? Que vêm ali para agraciar pessoas que fizeram pelo Estado, né? Podemos até citar um dos mais recentes ali, a atleta Laís de Souza, que sofre um acidente e ela fica impossibilitada de trabalhar. E ali foi feito um benefício a ela, um benefício da legislação específico, a lei vem específica para ela, e ela passa a receber um benefício que é o teto da Previdência Social, que seria lá R$ 5.800 e poucos reais hoje, né? E a outra dúvida, o pessoal falaria assim, não, mas esses benefícios são pagos pelo INSS. Na verdade, não, tá? Eles são administrados pelo INSS, porém, a incumbência de pagar é a União, é o governo federal. Então, o governo federal ele vai pagar isso daí, mas a Previdência ela faz aquele trabalho de manutenção, de concessão e manutenção do benefício. Ela faz ali um favor, né, para a União. Mas também existem outros benefícios, né? Os jogadores das seleções campeãs da Copa de 58, 62, 70, mas não para todos eles. Aqueles que comprovem a necessidade, que estão no estado de necessidade e precisam do benefício. Ali é um benefício que também é o teto da Previdência, tá? Então, são benefícios aí que ou eles vêm para reparar um erro do Estado ou para reconhecer o que as pessoas fizeram pelo Estado. Benefícios que são pagos pela União, né? Professor, nós estamos indo para os nossos minutos finais. Eu gostaria que o senhor fizesse as suas considerações finais. Vivemos aí um momento diferente. Temos aí uma grande reforma que foi aprovada, mas eu digo que às vezes as pessoas não sabem, mas sempre há mudanças na Previdência, né? Esse ano tivemos aí uma micro-reforma antes da reforma e que o pessoal nem se ateve. Mas constantemente há alterações que modificam regras, ficam mais difíceis, retiram direitos, né? E às vezes as pessoas não sabem, né? E eu até digo assim que essa grande reforma que está acontecendo agora, as pessoas só vão se preocupar mesmo daqui uns 5 anos, quando elas perceberem o que foi essa reforma, né? Mas é um tema aí, é um tema interessante, é um tema que
que eu acho que tem que ser abordado. Eu acho que falta um trabalho por parte do governo de divulgação, de orientação, mostrar aos beneficiários da Previdência o que eles têm direito, né? E a gente fala da Previdência, não tem mais tempo, mas num outro momento eu posso falar dos benefícios da assistência, que também há os benefícios da assistência, né? Mas as pessoas têm que lutar pelos seus direitos, as pessoas têm que ir atrás, procure um advogado, se informa dos seus direitos, né? E se for verificado ali que algo que você tem direito, de repente não foi te dado, né, que ele faça esse trabalho em busca desse direito que é teu, né, que você tem que lutar por ele. Professor, muito obrigado pela sua presença. Agradeço também, estou à disposição de vocês, né, e o objetivo nosso aí é que os beneficiários, eles realmente tenham direito àquilo que é deles, né, e que através desses trabalhos aí, eles, com certeza, eles vão verificar, vão atrás e de repente vão ter ali uma vida um pouco melhor. Hoje no programa Fala Direito, nós entrevistamos o advogado e professor Jefferson Garbujo. Se você quer ver essas e outras entrevistas, é só entrar no nosso canal no YouTube, Jornalismo na Web. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima.